Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, queridos amigos da casa do nosso amado irmão Clarencio. Que nós possamos aproveitar este momento de reflexões acerca da doutrina espírita para que nós possamos melhorar a nossa conduta no presente, visando o futuro. Então, para que nós possamos ficar nessa tranquilidade espiritual, eu vou ler do livro do Espírito Antônio de Aquino, Psicografia do Altivo, Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, a lição 11, que o título é Trabalhemos Nossos Sentimentos. Dizem que os homens, ao ouvirem Jesus durante o Sermão da Montanha, ficaram como que extasiados e vislumbraram um novo estágio para as suas existências. Jesus, com a sua bondade infinita, exaltando os grandes sentimentos que devem presidir a humanidade em seu progresso, falava-nos das forças de Deus, da paz, lembrando-nos da necessidade de amar sempre. O homem, encantado com aquelas afirmativas, asseverou para si mesmo que um dia alcançaria os estágios tão bem expostos pelo Senhor e começou a trabalhar a sua inteligência, os seus sentimentos, para chegar àquele momento sublime de elevação. Os séculos passaram. Aqueles seres que ouviram a mensagem cristã foram trabalhando a própria consciência, os próprios sentimentos, até que puderam chegar um dia à grandeza do Espiritismo, que veio relembrar a mensagem do Senhor. Se no momento o homem se extasiou com a mensagem do amor ao próximo, com o Espiritismo extasiou-se com a mensagem da reencarnação. Percebeu que o progresso que se faz lentamente, vida após vida, assemelha-se aos estágios da pequenina semente na terra. Ela cresce, produz flor, produz fruto, apresenta-se à humanidade. Assim, o homem começou a entender que ele nada mais era do que o resultado de múltiplas existências, de várias reencarnações, até poder chegar ao estágio da compreensão maior da própria vida. É uma página maior, do que eu acabei de ler, mas até aqui, onde eu pude ler, ela nos faz nos traz reflexões sobre a nossa reencarnação. Então, agora nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar aqui a casa do nosso amado irmão Clarencio, com toda essa espiritualidade que nos auxiliam, que nos socorrem, que nos sustentam, que nos dá força, que nos dá coragem para prosseguirmos nessa existência. Independente de qualquer coisa que nos aconteça, nós podemos contar com essa espiritualidade, nós podemos contar com os nossos guias espirituais. Então, assim, nós damos por iniciada nesse nosso momento de reflexão da casa do nosso amado irmão Clarencio. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar, fazer algumas reflexões do Livro dos Espíritos, das questões 975 a 982. Então, Kardec, na 975, faz a seguinte pergunta aos espíritos: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E é isso o que lhes causa suplício,
porque compreendem que dela estão privados por sua própria culpa. É por isso que o espírito desligado da matéria aspira a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se for bem empregada. Então, olha que interessante, né? A resposta que os espíritos dão a Kardec. Que os espíritos que ainda estão naquela condição bem, vamos dizer assim, complicada, né? Prejudicada, eles conseguem enxergar a felicidade dos justos e ficam ansiando por uma oportunidade de reencarnar. Então, quando a gente para analisar, né, essa afirmação dos espíritos, nós temos que trazer isso para nós mesmos, que nós pedimos para reencarnar. Às vezes acontecem situações em que a gente se pergunta, né? Será que eu pedi para passar por isso? Será que eu vou conseguir superar tal situação? Mas nós estamos aqui para isso. E a espiritualidade compreende essas nossas dúvidas, compreende essas nossas incertezas e estão prontas a nos auxiliar. Mas nós também precisamos estar prontos a pedir esse socorro e aceitar o modo como chega esse socorro. Também isso é muito importante. Porque quando nós fazemos as nossas orações, com certeza seremos atendidos. Porém, nós precisamos ficar atentos se aquilo que está nos chegando é o modo como nós devemos agir. Porque nós somos assim meio que idealistas, né? Nós somos sonhadores. Então, às vezes a gente quer soluções do nosso ponto de vista. A gente imagina que alguma coisa vai ser feita por nós da nossa maneira. Só que não é assim. Ela será feita da melhor maneira. Então nós precisamos ter essa aceitação. E aí ele continua na resposta, né? O espírito errante não possui mais véus. Ele se encontra como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então sofre mais ainda, pois compreende quanto foi culpado. Para ele não há mais ilusões, ele vê a realidade das coisas. Então, quando nós perdemos o nosso corpo material, que nós entramos na espiritualidade apenas, né, sem as desculpas, sem vou colocar entre aspas, né, as trapaças que nós mesmos colocamos para nós, né? Porque nós vamos assim tentando arrumar desculpas para nós mesmos, em vez de tomarmos, né, as rédeas da nossa vida. A gente prefere às vezes culpar o outro, culpar uma situação, e isso vai nos infantilizando e vai atrapalhando a nossa jornada, a nossa caminhada. Só que na espiritualidade, esses véus, essas desculpas, elas caem. Então nós somos obrigados a lidar com a realidade de quem somos, do que fizemos, do que deixamos de fazer. Na 976, ele pergunta, Kardec: o fato de verem os espíritos que sofrem não representa para os bons uma causa de aflição? E se essa felicidade é assim perturbada, o que virá a ser dela? Não constitui uma aflição, visto que sabem que o mal terá um fim, auxiliam os outros a se melhorarem
e lhes estendem as mãos. Esta é a ocupação deles e representam um gozo quando são bem-sucedidos. Então, para os bons, ver, o nosso sofrimento, ver o sofrimento de espíritos que estão ali vivendo aquela ignorância, é uma forma que eles têm de colaborar, de ajudar, de serem solidários, de serem fraternos, porque eles sabem que uma hora aquilo ali vai despertar. Não foi esse o grande ensinamento de Jesus? Jesus, quando encarnou entre nós, ele sabia que nós íamos sofrer muito pela nossa ignorância, pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Mas ele desistiu de nós? Ele desistiu de encarnar aqui? Não. Ele veio, trouxe todos os ensinamentos e espera o momento em que cada um de nós vai mudar. Ele disse que nenhuma ovelha de seu rebanho ficaria perdida. Então, se ele, o mestre, o governador do planeta, disse isso, nós precisamos confiar. Nós precisamos ter fé. E ele continua, Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão dos desgostos e dos sofrimentos daqueles a que amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram vossas aflições de um outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso. Se os suportardes com resignação, afligem-se, portanto, mas pela falta de coragem que vos retarda do que com os sofrimentos em si mesmos, que são apenas passageiros. Então a espiritualidade está sempre afirmando que os sofrimentos são passageiros. Mas nós precisamos o quê? Ter coragem, fé, esperança, acreditar que tudo vai passar, que a morte não existe, somente a morte física, mas o espírito sobrevive. Tem até, eu estou assistindo, que está passando um seriado, falando sobre exatamente isso, experiência de quase morte, a EQM. Então, não se passa aqui no Brasil, é no exterior, é na Europa, nos Estados Unidos, o seriado. E aí a gente vê a necessidade, a importância que as pessoas estão sentindo em ter esse contato com seus entes queridos para saber como eles estão. Saber algumas informações que, para o plano material, essas informações estão assim anos-luz de distância, Então a gente precisa mesmo mergulhar no mundo espiritual para poder obter e situar, como as coisas acontecem. Então está sendo assim muito interessante. Na questão 977 foi perguntado: os espíritos não podem ocultar reciprocamente seus pensamentos e são conhecidos por todos os atos da vida. Daí se concluiria que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outra forma, o bom senso diz. Então, olha que situação, Tudo que nós cometemos de errado com o outro, esse acontecimento ficará por longo tempo registrado na nossa consciência. Aliás, eles falam que o Kardec pergunta se é perpetuamente. E a resposta é: não pode ser de outra forma. Então a gente só vai se desvincular do mal que nós causamos quando nós
perdoarmos e ressarcirmos aquele débito. Então precisa haver um perdão e um ressarcimento da dívida. Na mesma questão, letra A, essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença perpétua do que eles foram vítimas representam um castigo para o culpado? Maior do que se pensa, mas apenas até que ele tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais. Então aqui fica patenteado a necessidade de quê? Da reencarnação. Porque como nós vamos, depois de desencarnados, ressarcir aquele débito? Só tendo uma nova oportunidade. Só tendo contato novamente, fisicamente, com aquelas pessoas que foram prejudicadas por nós. Na 978, a lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando era imperfeita não perturba sua felicidade mesmo depois que se tenha depurado? Não, porque ela resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse objetivo. Então, quer dizer, a partir do momento em que aquele débito foi ressarcido, que houve aquela harmonia, que aqueles seres estão se vendo de modo fraternal, acabou. Acabou a culpa, acabou aquele sentimento de rancor, de ódio, acabou. Eu estava assistindo uma palestra espírita em que a palestrante disse que ela estava apresentando uma alergia muito severa e a medicação não estava fazendo efeito. Então, quando ela chegou ao centro, que ela frequenta, ela foi falar com a mentora. E qual foi a resposta que a mentora deu? Filha, perdoe. Aí ela disse que parou, foi fazer uma breve análise do que estava acontecendo nos seus sentimentos, nas suas emoções. E ela descobriu que ela precisava perdoar uma situação, uma pessoa. E aí, quando ela fez isso, a alergia foi desaparecendo. Então é interessante, porque assim, nós somos os causadores dos nossos males, mas podemos ser também os fornecedores, os causadores da nossa cura. E isso é muito importante. 979. As provas que ainda restam a suportar para terminar sua purificação não constituem para a alma uma penosa apreensão que perturba sua felicidade? Para a alma que ainda está maculada, sim. É por isso que ela só poderá gozar de uma felicidade perfeita quando estiver inteiramente pura. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhe restam a suportar nada tem de penoso. Então, quando a alma já entende, aquele espírito já entende que tudo que ele precisa passar é para a sua própria depuração, ele não vê felicidade. Muito pelo contrário. Ele está vendo ali um resgate que logo, logo ele vai se ver livre. Então, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de visão sobre o sofrimento. Na 980, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? A união dos espíritos que se simpatizam para o bem é-lhes uma das maiores satisfações, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias de mesmo sentimento. E nisso é que consiste a felicidade espiritual. Como no vosso mundo vos agrupais por categorias e experimentais um certo prazer quando estáis reunidos.
A afeição pura e sincera que sentem e de que não seja objeto constitui uma fonte de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Ora, quando nós estamos reunidos, com pessoas que nós temos afinidade, essas pessoas só nos trazem alegrias. Nós podemos contar com elas para qualquer coisa. Se nós estamos vivendo uma felicidade, elas ficam felizes conosco. Se nós estamos precisando de uma ajuda, elas vão lá e nos socorrem. E isso é maravilhoso, porque nós podemos ser, de fato, quem nós somos. Nós não precisamos ter falsidade, hipocrisia, ter medo de falar as coisas. Não, porque estão todos ali na mesma sintonia, na mesma harmonia. E isso é uma felicidade. Então é isso que nós precisamos conquistar. Nós precisamos fazer essa melhora para nós termos à nossa volta amigos, pessoas, espíritos, almas afins. E isso é maravilhoso. Quem não sentiu isso, em alguns momentos? Aqui como encarnado, a gente sente isso em alguns momentos. Mas quando a gente já conquista essa felicidade, esse amor fraterno, nossa, isso vai ser eterno. Questão 981. Haverá para o estado futuro do espírito... Não, já li. Questão 982. Para assegurar nossa sorte futura, será necessário professarmos o espiritismo e crermos nas manifestações? Se assim fosse, concluir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Então, não existe meio bem, existe o bem. Existe o bem. O bem é o quê? É aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. É a felicidade que eu quero para mim, é a felicidade que eu quero para o outro. Então o bem, ele é totalmente isento de egoísmo, de orgulho, porque é olhar o outro como se eu estivesse olhando a mim mesmo. Então quando a gente vê esses casos, que volta e meia nos chamam a atenção na mídia, de racismo, xenofobia, isso tudo é coisa nossa, de espírito inferior. Porque a hora que nós conquistarmos esse bem maior, nós vamos olhar o outro como se estivéssemos olhando para nós mesmos. E aí a importância também de nós aprendermos o quê? Nós precisamos nos amar. Porque se a gente não se ama, é impossível amar o outro. Não tem como. É uma equação que não vai fechar nunca. É uma conta que não fecha. Então, eu vou ler aqui do livro A Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico, a lição cujo título é Aprender e Refazer. Todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repetidamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham, transfigurados e que suspiram por merecer.
Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas, e volvem, ansiosos, à procura do antigo ninho de serviço e de amor, que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes. Pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade plantadas por eles mesmos. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre, amando e agradece a Deus. Então, essa leitura é só para reforçar tudo isso que Kardec perguntou aos espíritos sobre a nossa vida terrena, que nós temos que progredir cada vez mais através do amor, através do bem. É uma luta que nós temos que travar conosco mesmos, porque só assim nós alcançaremos esse progresso, esse amor pleno que Jesus nos trouxe e que nós ainda temos tanta dificuldade de compreendê-lo. Então agora, meus irmãos, é chegado o momento da nossa finalização das nossas reflexões por hoje. Então vamos pedir a Jesus, pedir a essa espiritualidade amiga que possam continuar assim, bem próximos de nós, nos amparando, nos mostrando, fazendo com que nós façamos sempre reflexões mais acerca de nós mesmos do que acerca do outro. Porque cada um de nós tem o seu momento de maturidade e de crescimento espiritual. Então, enquanto nós acusamos o outro, nós deixamos de olhar para dentro. Então, que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós, abençoando o nosso planeta, abençoando os profissionais da área da saúde que estão sendo tão solicitados nesse momento,
abençoando a cada um de nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.